Hello, hello, hello. Welcome to the first episode of our show. Bem-vindos ao primeiro episódio do nosso podcast maroto, pois você não é menino bobo e quer no seu trabalho se comunicar. Eu sou o Jordan, also known as Teacher Jordan, e tô aqui para te ajudar com vocabulário, expressões, para que você possa se comunicar de forma fluida lá no seu trabalho e de repente até impressionar o seu boss or your manager. Bom, aqui na descrição do nosso podcast a gente tem nossas redes sociais, vocês podem dar uma olhada e também, se vocês quiserem aprofundar, nós temos a possibilidade de fazer uma aula experimental gratuita. But, without further ado, sem mais delongas, let's get down to it. Então, hoje no nosso primeiro episódio, a gente já está no trabalho, mas é um contexto um pouco diferente. É seu primeiro dia, você vai ser apresentado agora ao seu chefe, aos seus colegas, etc. Só que com um agravante, você vai ter que fazer tudo isso em inglês. Eu vou conduzir vocês nessa conversa através de um diálogo. Vocês vão escutar primeiro, ter uma ideia, uma compreensão geral, que eu chamo de big picture. So you're gonna have a big picture. Então vocês vão ter uma compreensão geral, né? A big picture. E daí a gente vai, frase por frase, entender o que está sendo dito ali de maneira bem tranquila, pausada. E também vou tomar a oportunidade de, a partir do nosso diálogo, extrapolar um pouquinho e oferecer outras alternativas. O nosso podcast é sempre muito participativo. É importante que você, aí do outro lado, pratique também a sua pronúncia. Vocês sabem que, de repente, a pronúncia seja uma das coisas mais conflitantes na língua inglesa, que as pessoas têm mais dificuldade. A gramática, às vezes, passa. As expressões, é importante a gente usar as expressões usadas por nativos, etc. Mas a pronúncia é muito importante ser praticada. Então, aqui a gente vai fazer isso. So, vamos ouvir o áudio. Hi, Rebecca. Welcome to your first day at our company. Hey, Mr. Jones. It's a pleasure to be here. What will I do today? First, I'll show you around, and then you'll meet your manager. Great, I'm anxious. Relax. It's just your first day. Make yourself at home. Thanks a bunch. If I have a question, I'll ask you. So, how was that? Pretty easy? Piece of cake? Mamão com açúcar? Então aqui a gente já consegue ter uma compreensão geral do que está acontecendo, né? A Rebecca está sendo recepcionada por um novo chefe, né? Por um novo gerente. Na verdade, ela vai conhecer o gerente dela ainda, né? A new manager. E ela tá ali, né? Nos primeiros passos, nos passos iniciais. E eu quero que você também se sinta agora nesses primeiros passos, assim. Se imagine ali na posição dela, como seria, né? Então ela é recepcionada ali pelo Mr. Jones. Mr. Jones é quem recebe ela. E aí ele diz essa primeira frase. Vamos escutar de novo. Hi, Rebecca. Welcome to your first day at our company. Ok? Então, hi, Rebecca. Hi, Rebecca. Frase simples, né? Tipo, e aí, Rebecca? Hi, Rebecca. Welcome to your first day at our company. Ok, costumo brincar com os meus alunos que welcome é uma palavra que todo brasileiro conhece, né? Afinal de contas, está no tapetinho dos apartamentos de todo o Brasil. Welcome, né? De bem-vindo ou bem-vinda. E aí ele diz, welcome to your first day at our company. First, também é uma palavra muito importante, né? First significa primeiro. Your first day, seu primeiro dia. Você se lembra aí como foi seu primeiro dia na sua empresa? Eu vou deixar uma perguntinha para você sobre isso no final desse podcast, então escuta aí até o final para você recebê-la, ok? Mas então ele diz, bem-vindo ao seu primeiro dia na nossa empresa. Welcome to your first day at our company. Você pode repetir, escute e repita. Welcome to your first day at our company. E aí a Rebecca responde, Hey, Mr. Jones.
Então aqui a gente tem essa mesma ideia. Hi or hey são cumprimentos minimamente informais, não são super informais, lembrando que a gente está aqui num contexto laboral, né? Então são minimamente informais, mas ela trata ele com respeito. Hey, Mr. Jones. Ela continua dizendo, It's a pleasure to be here. It's a pleasure to be here. Ela é muito educada. Pleasure significa prazer. Pleasure. Agora tome cuidado porque essa palavra tem um S aí, mas ela não tem som de S. Ela tem um som de J. Pleasure. Pleasure. It's a pleasure. It's a pleasure to be here. Então é um prazer estar aqui. It's a pleasure to be here. Então, vamos escutar e repetir. Hey, Mr. Jones, it's a pleasure to be here. Logo após ela diz, What will I do today? What will I do today? Agora, o will é já uma palavra minimamente conhecida, né? Tem muita relação com o futuro. O will geralmente está relacionado com o futuro. What will I do today seria, portanto, o que eu vou fazer hoje? O que eu vou fazer hoje, Mr. Jones? What will I do today? Agora, evidentemente, nós temos algumas formas de expressar o futuro em língua inglesa. Esse não é o único, mas é, de fato, um dos mais relevantes, um dos mais importantes. Então, ela diz, What will I do today? What will I do today? What will I do today? Às vezes você vai me repetir, às vezes você vai repetir o áudio, ok? Mas sempre de forma muito participativa. Então, vamos lá? What will I do today? What will I do today? Ele continua dizendo, First, I'll show you around and then you'll meet your manager. Vamos escutar essa parte. First, I'll show you around, and then you'll meet your manager. Então aqui de novo a gente tem a palavra first. Você lembra do que significa first? First é primeiro ou primeira, né? Então primeiro ou primeiramente aqui no nosso contexto, né? First, I'll show you around and then you'll meet your manager. Agora nota, aquele mesmo will que a gente acabou de falar, aqui ele aparece de novo, mas de uma forma mais contraída, mais curta, reduzida, mais objetiva e direta. I will. All. I'll show you around significa eu vou te mostrar o lugar, vou te mostrar os arredores, né? Você vai dar uma olhada na empresa aqui, né? I'll show you around. Note que essas duas palavras, elas significam coisas diferentes quando elas estão separadas. Show é mostrar. Around pode ser uma gama muito grande de coisas, mas aqui nesse contexto, elas juntas, show around dá essa ideia de mostrar por aí, mostrar os arredores. Show around. Então ele diz, primeiramente, ou primeiro, antes de mais nada, eu vou te mostrar a empresa. First, I'll show you around. Vamos escutar só essa parte. First, I'll show you around. Ok? First, I'll show you around and then you'll meet your manager. Aqui de novo a gente tem esse you will, você vai, só que contraído. You will, you'll meet your manager. Você vai conhecer, encontrar o seu gerente. Agora, meet também é uma palavra ampla, geralmente está relacionado mesmo a conhecer ou encontrar. Então disso, por exemplo, a gente pode tirar a palavra meeting, que é de reunião, não é isso mesmo? De se encontrar, to meet. Ou, por exemplo, aquela expressão batida, nice to meet you, né? Prazer em conhecer você. Ok, vamos dar prosseguimento. First, I'll show you around and then you'll meet your manager. Ela diz, great, I'm anxious. Great, tipo, massa, bacana, da hora, ótimo. Great, I'm anxious. Anxious significa ansioso. Então, tô ansiosa, vambora. I'm anxious. Nota de novo quão importantes são as contrações de língua inglesa, né? Ela não diz I am anxious, ela diz I'm anxious. I'm anxious. Tudo rapidinho, assim, como se fosse uma coisa única. Então, vamos escutar essa parte? Great, I'm anxious. Great, I'm anxious. Repeat, please. Great, I'm anxious. Yeah.
That's it. Então o Mr. Jones já está acostumado a fazer esse tipo de introdução, né? Ele está de fato já acostumado a fazer esse tipo de introdução, então ele diz relax. Relax. Tipo, relaxa. Agora tem algumas expressões, né, que a gente poderia usar aqui. Algumas batidas já, tipo take it easy. Take it easy or calm down. Mas aqui essa é a melhor nesse contexto de relax, tipo, não perca a cabeça, né? Don't freak out também poderia ser usado, né? Mas aí é um pouquinho mais forte, talvez. Aqui cabe muito bem esse relax, tipo, relaxa, tá tudo certo. It's just your first day. It's just your first day. É somente o seu primeiro dia. Então esse just vai como um intensificador, né? É só seu primeiro dia. It's just your first day. E aqui nós entramos de repente na expressão mais legal, que é make yourself at home. Make yourself at home. Então vamos escutar toda essa parte. Relax, it's just your first day. Make yourself at home. Agora, quando você escuta essa expressão pela primeira vez, make yourself at home, o que você pensa, né? Make, fazer, faça você mesmo em casa, né? Se a gente traduz palavra por palavra fica estranho, né? Mas por isso a gente não pode fazer assim. É uma expressão, então ela é um bloco de informação único. Make yourself at home é se sinta em casa. Tá em casa, fica tranquila. Make yourself at home. Make yourself at home. Agora, de novo, é uma expressão fixa, então a gente sempre usa ela inteira. Ela sempre vai junto, essas palavras vão juntas. Make yourself at home. A próxima parte, ela vai agradecer. Vamos escutar essa última parte. Thanks a bunch. If I have a question, I'll ask you. Então ela agradece de uma maneira que de repente seja nova também, né? A gente está acostumado com thank you very much, até um thanks a lot. Aqui ela diz thanks a bunch. Thanks a bunch, que é um sinônimo, é uma variação. Mas Jordan, por que eu preciso saber todas essas variações? Para você ter opções, para que você não soe repetitivo. Não é assim? Por exemplo, quando a gente está escrevendo um texto, a gente não quer repetir a mesma palavra várias vezes, a gente quer ter opções, demonstrar que a gente tem um vocabulário amplo. Então não tem por que ser diferente em língua inglesa. Thanks a bunch é uma dessas possibilidades. Muito obrigado, valeu. Thanks a bunch. Vamos repetir. Thanks a bunch. E aqui ela termina com If I have a question, I'll ask you. If I have a question, I'll ask you. Agora, isso aqui é ouro. E eu vou usar essa oportunidade para falar de um tipo de construção que pode ser bem útil para todo mundo. If I have a question, I'll ask you. Se eu tiver uma pergunta, eu vou te perguntar. Esse tipo de construção em inglês chama first conditional. First conditional, que é quando a gente imagina um certo futuro e diz, se isso acontecer, eu farei isso. Né? Então, tem sempre um condicionante, alguma coisa terá que acontecer para que eu tome uma determinada ação. Aqui, ela usa esse exemplo, If I have a question, I'll ask you. Se eu tiver uma pergunta, eu vou te perguntar. Né? Agora, eu poderia usar de outras formas, do tipo, se eu estiver disponível, eu vou te ligar. If I am available, I'll give you a call. If I am available, I'll give you a call. Ou, if I get back in time, I'll let you know. Então, se eu voltar a tempo, eu te falo, eu te aviso. If I get back in time, I'll let you know. Então, essa construção é sempre assim, if, com um verbo aqui no presente, se eu estiver, se eu tiver, se eu voltar. E o resultado dela é sempre com will no futuro. Eu vou fazer algo. I will ask you. I will give you a call. I'll let you know.
Nota que I will geralmente vai estar junto. Então vai virar all. Então vamos repetir essa última frase. If I have a question, I'll ask you. If I have a question, I'll ask you. Ok, então para fechar, garantir o entendimento geral, vamos dar uma escutada no áudio de novo. Hi, Rebecca. Welcome to your first day at our company. Hey, Mr. Jones. It's a pleasure to be here. What will I do today? First, I'll show you around, and then you'll meet your manager. Great, I'm anxious. Relax. It's just your first day. Make yourself at home. Thanks a bunch. If I have a question, I'll ask you. So, that's it for today's episode. Como é que foi para vocês? Gostaram? Did you like the podcast? Você gostou do podcast? Se sim, bom, você pode então nos acompanhar aqui nas plataformas de podcast, no YouTube e também no Instagram. Estamos lá no Instagram tanto no perfil da escola quanto no meu perfil pessoal. Agora, qual que é o legal? O podcast vai ser semanal. Sempre com conteúdos relacionados ao mundo do trabalho e com o PDF também, que acompanha, que está tudo ali muito bem descrito que a gente tem aqui na nossa oportunidade de aula. No entanto, lá no nosso Instagram, a gente está sempre também colocando mais material, criando mais conteúdo para deixar com que o seu inglês seja cada vez mais robusto e você esteja cada vez mais preparado para lidar com as demandas que você tem que lidar diariamente, ok? Bom, para mim foi um prazer conduzir vocês e promessa é dívida, right? Então eu vou deixar para vocês aqui 3 perguntas relacionadas ao nosso tópico para que vocês respondam. Aí no YouTube vocês podem usar aí os comentários e também se você estiver ouvindo no Spotify você também pode me responder, ok? First question. How was your first day at your current job? Então como foi seu primeiro dia no seu emprego atual? Current significa atual, tá bom? Current job, seu emprego atual. Will you get promoted this year? Você vai ser promovido esse ano? Quais são as expectativas, hein? Get promoted significa ser promovido. Quando eu falo esse ano, também não necessariamente, né? Enfim, num período de um ano. Will you get promoted? Você será promovido? Will you get promoted? E a terceira pergunta para a gente fechar com chave de ouro. Is your schedule very busy? Is your schedule very busy? A sua rotina, o seu cronograma, seu dia a dia é muito ocupado, muito agitado? Is your schedule very busy? Ok, então vocês podem responder essas perguntas and see you later.